Olá, boa noite! Começando mais uma live de quarta-feira à noite. Estamos aguardando o Instagram avisar todo mundo, né? Para as pessoas aparecerem e a gente começar. Essa live, olá, boa noite, quem tá chegando. Essa live vai ser sobre mais de 20 maneiras de você usar esse jogo aqui, Food and Drink, usando os cards do jogo, né? E eu não tô falando do tabuleiro. Se você usar o tabuleiro, vai ter outras maneiras de mais de 20. Na verdade, eu contei aqui, dá muito mais de 20, dá quase 30, né? Então hoje eu não vou falar, normalmente eu gosto de começar a live, falar um pouquinho da parte teórica, né? E depois eu vou para as atividades. Hoje eu vou direto para as atividades, né? E se tudo correr bem, se o Instagram não der nenhum problema, essa live vai ficar salva aqui, tá? Mas então, quem tá aqui me diz se vocês conhecem os jogos da Play to Learn. Eu sempre gosto de saber, ou se você tá aqui para conhecer, né? Se vocês não conhecem, a Play to Learn tem 35 jogos para ensinar inglês de uma maneira dinâmica, muito comunicativa e, por que não dizer, divertida também. E depois que acabar a live, se você ainda não tem, vai lá no nosso site, playtolearn.com.br, e nós temos um e-book que é totalmente gratuito e tem muitas maneiras de você usar os nossos jogos com o e-book, certo? Então, mais uns minutinhos e a gente já começa. Vamos lá então? Vamos ver se eu consigo falar as mais de 20 maneiras em menos de uma hora, né? Assim a live não fica muito longa. Teacher Valesca, seja bem-vinda. Vamos lá então. A primeira atividade é: você pode usar, se você está na aula online, por exemplo, você quer ensinar, aqui fica melhor, né? Vocês conseguem ver? Aqui. Você quer ensinar vocabulário, então você pode usar os cards para ensinar vocabulário. Aqui a luz está muito forte, aqui. Então essa é uma maneira, você pode ensinar, né? Apple Pie. Você pode até fazer um dictation com eles, mostrando os cards, e eles têm que escrever corretamente, e depois eles mostram e você vê quem que conseguiu escrever corretamente as palavras, certo? Vamos lá. A segunda maneira é brincando de jogo da memória. Só que quem me segue há algum tempo sabe que o jogo da memória, eu sempre gosto de acrescentar um componente linguístico. Então, nesse aqui tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 componentes linguísticos, então você pode fazer 6 variações. Vamos lá? Então você tá lá, seus alunos estão brincando de jogo da memória, deu match, eles acertaram, eles acharam, não sei se eu vou encontrar aqui, mas normalmente o que que a gente tem? Deixa eu pegar aqui, carrot, e então para marcar ponto, o aluno tem que achar a carta com o desenho e a carta escrita. Assim que ele achou, o que que você pode pedir para que ele faça? Sugestão número 1, spell the word. Então se ele achou carrot, tem que soletrar a palavra. A segunda opção, ele encontrou carrot, ele vai ter que falar uma frase com carrot. Se ele é um aluno que está bem lá iniciante, você pode aceitar uma frase bem simples. Por exemplo, the carrot is orange. É um exemplo, certo? É uma frase bem simples que ele falou uma frase, isso que é importante. A terceira possibilidade seria, aí se você já ensinou likes e dislikes para ele. Então deu match, ele encontrou lá a cenoura, né, e a palavra escrita cenoura. A terceira coisa que você pode pedir é para ele vai ter que falar se ele gosta ou não gosta dessa comida. Então ele faria uma estrutura I like carrots ou I don't like carrots. É uma estrutura bem simples, mas é muito importante que em todas as aulas nós demos oportunidade ao nosso aluno para praticar, para falar. Oi, Teacher Victor, seja bem-vindo. Então, é de pequenas frases, é de pequenas palavras, é de soletrar pequenas coisas que
que a gente vai chegar na fluência. Então, eu acredito que se nós colocarmos componentes para o aluno falar todas as aulas, e nesse caso aqui, eu estou pedindo para que ele fale e que ele use a gramática corretamente. A quarta seria para ele falar se um membro da família gosta ou não gosta. Olha só, eu vou aproveitar, ele estou brincando de jogo da memória, ele achou a parte, né, carrot, e a palavra escrito carrot, e aí, antes de começar o jogo, eu tinha combinado com eles que, se ele encontrasse, ele teria que falar se um membro da família dele, if a member of the family, likes or dislikes the food. Nesse caso aqui, ele poderia falar, my brother doesn't like carrots. Ou, my sister likes carrots. Dessa maneira, a partir de um simples joguinho da memória, ele já está praticando o simple present em inglês. Essa é a quarta maneira que a gente pode usar para praticar para o jogo da memória. A quinta seria aqui já usando o passado. Seria para ele dizer qual foi a última vez que ele comeu essa comida. Então, I ate carrot yesterday. It's true. Eu adoro cenoura, não sei vocês, eu comi ontem. Então, ele teria que saber o passado do eat e fazer uma frase dizendo quando. I ate carrot yesterday. E a sexta maneira, né, de uma atividade para você fazer depois do jogo da memória seria, aí nesse caso aqui, na sexta maneira, né, que é para dizer com que frequência que você come cenoura. Então, assume-se que você já ensinou os advérbios de frequência, né? Always, often, sometimes, never. Então, a pessoa teria que falar I never eat carrots, or I always eat carrots, or I sometimes eat carrots. E assim por diante. Então, vocês veem que, a partir de um jogo da memória, eu coloquei aqui 6 maneiras que vocês podem criar para que seus alunos pratiquem. E vai desde o aluno básico, né, que está aprendendo a soletrar, até o aluno que já consegue fazer frases no passado. Então tudo isso, essa memory aí, essas 6 maneiras de usar no jogo da memória foram o primeiro exercício. O segundo, se você está lá, está voltando das aulas com seus alunos e você vai começar a ensinar o alfabeto, né? Você tem uma turma nova e você quer praticar, você pode ensinar o alfabeto, depois você fala que eles podem praticar da seguinte maneira. Ele pega o par, né? E ele não vai mostrar para o colega. Então isso aqui eu estou trabalhando com um par, certo? Eu ensinei para o meu aluno ele fazer a seguinte pergunta: How do you spell it? Né? Então eu estou mostrando aqui, ou se ele souber, ele pode até falar How do you spell carrot? Mas se você quiser deixar um pouquinho mais difícil, você só mostra a figura e fala How do you spell it? How do you spell it? E aí o meu parceiro vai ter que soletrar. Olha como é que eu fico. Eu mostro o desenho da cenoura para o meu colega e fico com a carta com a palavra escrita corretamente. E aí eu vou acompanhando, aí eu tenho meios de ver se está certo ou se está errado. Aí as duplas, se quiserem, podem ir marcando os pontos. Tá ok? Então esse é o spelling. Então a minha proposta hoje é mostrar quase 30 maneiras de usar o nosso jogo da memória Food and Drink, que ensina 24 itens de vocabulário. Uma outra maneira que eu gosto muito, uma outra brincadeira que eu gosto muito de fazer com os alunos é quiz, né? E para fazer quiz, o que você tem que fazer? Você tem que ter um sino, né? Para que seja realmente legal. Tem um professor que tem um aparelhinho que até acende, né? Mas eu não estou nesse nível ainda. Eu tenho aquele velho e bom sino de repartição que os alunos adoram. Agora, quais são os tipos de prompts que vocês podem fazer para que o seu aluno queira responder a pergunta e tocar o sino? Então, vamos lá. Bem simples, certo? Se você está lá com seus alunos iniciantes, o que você pode fazer? Você pode simplesmente falar a palavra e ele vai ter que soletrar, por exemplo. Você falou carrot, quem tocar primeiro vai soletrar a palavra. Essa é uma maneira. A outra maneira é você
é você falar, ou você mostra, né? Aqui, você mostra o card. Quem conseguir tocar primeiro vai ter que falar. O que é isso aqui? Apple pie, certo? Então, soletrar, falar. E a outra maneira, você pode descrever a comida. Como é que eu posso descrever aqui? Por exemplo, eu vou descrever It's a juice and it's made with fruit. Aí ele vai ter que pensar que suco que é. Mas depois eu dou umas definições mais interessantes para vocês, porque depois eu tenho uma quiz completa. Então, essa é uma maneira. Essas mesmas atividades podem ser usadas com um outro gadget. Com esse aqui, né? Quem me segue, quem acompanha os jogos da Play to Learn sabe que eu adoro ter esses mata-moscas aqui. Por quê? Eu posso... Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu coloquei as atividades... deixa eu ver. Só um minutinho. Tô querendo um par aqui, não tô achando o par, peraí. Aqui, achei. Então, o que eu vou fazer para brincar com o Fly Swatter? Eu vou colocar só as cartas com o desenho na mesa. Vou fazer se eu tiver uma mesa redonda, melhor ainda. Coloco as cartas com o desenho. Fica comigo as cartas que tem... Oi, Marcos, seja bem-vindo. Fica comigo as cartas que está escrito a palavra. Aí, cada aluno, se eu tenho 10 alunos, eu só tenho 2 Fly Swatters, eu faço 2 times, vão ter 2 times de 5 e eles vão competir. Então, eles vão ficar com o mata-moscas aqui. Quando eu falar a palavra, ele vai ter que achar na mesa. Então, ele vai ficar de olho, ele tem que ouvir a palavra e ele vai ter que acertar a palavra correta na mesa. Aí você decide se ele acertando já é ponto, tá ok? Ou se, além de ele acertar, para realmente ser ponto, ele vai ter que soletrar. Aí você decide se você quer colocar mais componentes linguísticos nessa prova. O importante é que você combine com seus alunos, você diga para eles como é que vai ser, explica direitinho, né? O combinado não é caro, não pode começar a colocar regras depois que o jogo já está em andamento. Essa mesma atividade com o Fly Swatter, eu também posso, se eu quiser deixar mais difícil, né? Essa carta na mesa, eu não falo strawberry, eu posso soletrar. E aí o meu aluno vai ter que prestar mais atenção ainda. Eu vou ver se ele aprendeu as letras corretamente e se ele está com o olhar, com a coordenação mão-olho boa, certo? Então esse foi a atividade com o Fly Swatter, que é a quinta, né? Eu já falei para ensinar vocabulário, já dei 6 atividades para fazer com o jogo da memória, spelling, quiz com o Fly Swatter. Agora, a atividade número 6 você pode... Esse jogo aqui foi feito com o vocabulário de café da manhã, almoço, jantar também e sobremesa. Então, você pode fazer o seguinte, você pode pedir para que os seus alunos classifiquem. Depois que vocês brincaram de jogo da memória, eles já sabem todos os nomes, né, os 24 nomes. Com esse jogo, seu aluno consegue aprender 24 palavras novas. Aí, o que vai acontecer? Você pode pedir para que ele classifique. Então, ele pode classificar em frutas, tem várias frutas, vegetables, legumes, dairy, que são laticínios, né? Tem leite, protein. Então você também pode fazer o seguinte, você pode ensinar o seu aluno sobre vitaminas, proteínas, e aí ele vai ter um conhecimento maior. Então a gente parte de um jogo da memória ensinando um vocabulário, e eu posso também dar algumas dicas de alimentação para o meu aluno, por que não? Então aqui na minha lista eu coloquei fruit, vegetables, dairy, protein e carbohydrates. Então, se você quiser fazer, trabalhar um pouquinho mais, fazer uma semana da alimentação, né? Então, o jogo da memória, você começa com o jogo da memória, você vai falando sobre os valores
nutritivos dos alimentos, e depois vocês podem até terminar essa semana fazendo uma salada de frutas ou um prato bem nutritivo, né? Por que não fazer isso na aula de inglês? Já que eu falei disso, né, quando eu trabalhava com adolescentes, o que eu gostava de fazer era uma sandwich competition. E a gente vinha aqui para minha casa porque na escola não tinha um espaço adequado, mas eram poucos alunos, então era bem legal. Eu perguntava para eles quais eram os alimentos, né, depois de ensinar comida e bebida, quais eram os alimentos, quais eram os ingredientes que cada um deles, eram 5, 6 alunos, iam precisar para fazer o sanduíche. Comprava, né? Eles davam lá uma contribuição, comprava os alimentos e daí ele tinha que montar o seu sanduíche, explicar passo a passo, né? Então ele tinha que usar first, next, after that. E aí fazia o sanduíche, depois a gente cortava em pedacinhos, todo mundo comia um pedacinho e tinha o julgamento de qual que era o melhor sanduíche. Então fica aí essa dica também. Se você quer, depois que ensinar comida e bebida, ir para fazer uma sandwich competition, por que não, né? Aí você pode até fazer o outro tipo de competição que você quiser envolvendo comida e bebida. A próxima dica, estou procurando aqui, é fazer, depois que eles já brincaram de vocabulário, já brincaram com o jogo da memória, por que não usar o bingo? Você imprime esse bingo aqui, se você não tem, entra lá no grupo da Play to Learn e pede pra mim. Eu não tô conseguindo postar coisas no grupo. É só pedir, é só entrar lá, é travado para ficar conversando entre si, senão eu perco, fica muita informação pra mim. Mas entra lá no grupo, fala direto comigo e eu coloco esse PDF aqui e você pode imprimir. Cada folha tem 4 e aí você recorta, dá um para cada um. E o que você vai fazer? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, tem 10, 20, não, 5, 10, 15, 20, 24, é isso, gente. 24 espacinhos, então é exatamente o mesmo número de palavras que ele aprendeu aqui. Ele aprendeu as 24 palavras, ele coloca aqui, aí é claro, cada aluno vai colocar numa ordem, aí você vai colocar só as palavras escritas em um saquinho e vai cantando o bingo, certo? Se você quiser, as pessoas me perguntam, você dá prêmios? Às vezes alguma coisa muito simples, mas eu acho que não precisa ficar dando prêmio não. Simplesmente ganhar uma competição é bem legal. Então esse foi o bingo. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é o tic-tac-toe, só que daí, vocês sabem, eu gosto desse tic-tac-toe aqui, que eu fiz, eu encapei um cartão, conseguem ver? Eu encapei o cartão, uma caixa de pizza, né, gente? Que coisa bem reciclada, coisa de professor, né, que não precisa gastar muito dinheiro. E aí coloquei aquela, acho que é washi tape, não sei, coloquei aqui e dividi. Então, é um tic-tac-toe, é um jogo da velha, um pouquinho diferente. E aqui eu colei para mostrar para vocês, que inclusive eu vou dar a dica, se vocês quiserem, por exemplo, você quer fazer uma competição, quer fazer isso aqui na lousa, né? Ao invés de fazer com o cartão, você vai dividir a lousa e quer colar as cartas. Se você quiser, você pode colar com essa colinha aqui. Deixa eu mostrar como que é. Se você não deixar muito tempo, não pode deixar. Uma vez eu deixei de um dia para o outro, ele deu uma manchadinha na carta. Mas se você usar e tirar, ó, conseguem ver? É uma cola que não é muito cola, é uma espuminha que cola. Então dá para usar na carta se você quer usar na lousa, por exemplo, tá bom? Então ficou aí a minha dica. Aí, como é que você pode jogar o jogo da velha? O aluno escolheu aqui, Brad, ele tira a carta, ó, vou mostrar como é que tá. Tirei a carta, ó, não danificou. E aí tiro a bolinha, e aí eu tenho que fazer o meu X ou o 0 aqui.
Porém, não é de graça, né? A gente está numa aula de línguas. Então, ele vai ter que ou fazer uma frase com bread, I like bread, I don't like bread. Frase bem simples, gente. I eat bread every day, I never eat bread. Aí você, ou fazer uma pergunta, do you like bread? Aí você vê o que seus alunos estão precisando praticar mais. Tá? Então você consegue fazer essa prática bem gostosa com o tic-tac-toe. Já estou na atividade 8, prometi mais de 20, né? Então vocês veem que com o material, a partir do jogo da memória, eu vou ensinando. Eu posso ensinar os nomes das cores, das frutas, eu posso colocar isso dentro de estruturas I like, I don't like. Eu posso colocar isso dentro de perguntas. Que mais? Se eu tô com um grupo bem iniciante e eu tô trabalhando frutas, e aí eu não quero ensinar, eu acho que seria muito ensinar para eles aquela história de carboidrato, né, legumes, etc. O que eu posso fazer? Eu posso pedir para que eles façam uma classificação. É muito legal classificar, né? Principalmente para criança é legal. Eu posso pedir para que eles classifiquem as cores. Então, red. Então, tudo que é red, eles vão ter que escrever na coluna red. Então, tem tomato, tem strawberry, tem apple. Aí vai ter que escrever outra cor, tudo que que outra cor aqui? Green, broccoli, certo? E assim por diante. Eu coloquei algumas cores das cores que tem aqui de alimentos, que seria red, green, orange, purple, white e brown. São as cores que aparecem, né? E aí, me falem se essas atividades que eu falei até aqui, se vocês usariam com seus alunos. Escrevam aí pra gente interagir um pouquinho. Se é possível usar com os alunos de vocês. E também se você já conhece o Play to Learn ou não. Muito bom ter aqui vocês comigo hoje. A outra dica é desenhar. Então, você pode fazer lá uma atividade. A Elaine falou que conhece, já vou usar, que legal, que bom. É isso aí, gente, anota as atividades e já vai usar, né? Porque o intuito é que espalhar cada vez mais. A Lilian falou excelente, obrigada, Lilian. Vamos dando feedback aí, né? Pra eu saber se daria, né? Se encaixa dentro do programa de vocês. Eu sempre fui uma professora que quis muito fazer com que os meus alunos se comunicassem, né? Porque eu acredito muito que para o aluno poder dominar uma língua estrangeira, isso tem que passar pelo corpo dele, né? Ele tem que falar, tem que passar por ele. Então, não importa se é uma frase, se é soletrar, se é uma pergunta, o aluno tem que falar todo dia, toda aula. Vamos lá então. A próxima é draw. Draw, desenhar. Então eu posso fazer, por exemplo, uma competição. Se eu tenho uma classe grande, eu posso dividir a turma em 2 turmas. E aí ele vai pegar uma carta. Você vai colocar lá um montinho de carta assim, que eles não vão conseguir ver o que é. Ele vai pegar a carta e ele vai na lousa e começa a desenhar. Né? Você pode falar que ele pode fazer 3, 5 passos, sei lá, ele começa a desenhar. E aí o outro time começa a fazer pergunta. Olha só, é uma maneira bem divertida de você ensinar aqueles alunos bem iniciantes. Por exemplo, is it an apple? Is it an orange? Né? Então, é uma maneira de você estimular o seu aluno a colocar o que ele aprendeu de uma maneira que ele possa falar naturalmente. Para que seja comunicação, tem que ser um elemento surpresa. Lembrem disso. Eu não comunico se eu já sei. Então, todas essas atividades que eu planejo, né, vocês podem ver que são atividades que o aluno tem que pensar. A Ana Cláudia falou super bacana, que bom, que bom. Vão dando feedback aí. Então essa aqui é para desenhar, né, draw. Pegou a carta, cada vez de um time vai lá, começa a desenhar.
E aí você fala os passos que ele pode fazer, não vai desenhar logo de cara tudo, né? Para ele ir desenhando passo a passo e o colega vai perguntando: is it an apple? Or is it a tomato? Is it broccoli? Depende do desenho dele. E quem está na lousa tem que responder em inglês. Yes, it is. No, it is not. A outra atividade chama-se Guess My Card. E eu gosto de levar algumas coisas diferentes para a aula, para trazer esse charme, né, gente? Porque o nosso aluno, ele tem muito estímulo fora da sala de aula. Se eu chego na sala de aula sem nada muito atrativo, é muito difícil eu chamar a atenção do aluno. Então isso aqui é um card holder. Eu tenho, se vocês... O ano passado eu fiz uns 10 card holders, né? De maneiras diferentes. Esse aqui eu achei bem legal e fácil, ó. O que é isso? O que eu fiz? Eu peguei um flutuador de piscina, ó. Ele era um flutuador de piscina, tá? Ó, esse aqui é parzinho dele. Eu cortei ele no meio para ele poder ficar de pé na carteira. E aí abri esse buraco aqui. E aí, por exemplo, Guess My Card, ele vai pegar 2 ou 3 cartas, aí dependendo do número de alunos, e eu vou ficar com as cartas aqui. E o meu colega vai perguntar, vai fazer perguntas para adivinhar qual que é a carta que eu tenho. Que tipo de pergunta que ele pode fazer? Ele pode perguntar a cor. Is it orange? Is it red? Is it green? Pela cor, ele já vai saber. Que mais que ele pode perguntar? Ele pode perguntar se é uma fruta, se é um legume. Is it a vegetable? Is it a fruit? Oi, Enágio, seja bem-vindo. Ana Carolina, Paola, sejam bem-vindos. Então, você pode até fazer um banco de perguntas e deixar na lousa para que ele saiba quais que ele pode perguntar, né, para dar uma ajuda para ele. E aí ele vai perguntando e eu vou respondendo aqui e aí ele vai adivinhar quais são as frutas ou legumes que ele tem, certo? Tem pratos que são pratos cozidos, tem drinks. Então você vai fazer um tipo de pergunta, né, que vai ajudar o seu aluno a achar. Ele vai fazer perguntas realmente significativas. Ele não vai ficar perguntando alguma coisa que ele já sabe. São perguntas significativas que vai fazer com que ele pense. E só assim ele vai conseguir realmente aprender inglês, né? Fazendo perguntas significativas. Vão falando aí pra mim o que vocês estão achando. Opa, bati aqui, tomar uma golinha d'água. Eu fico preocupada em não deixar uma live muito longa, né? Para que vocês possam ter o maior tipo de informações dentro de um curto espaço de tempo. Já foi Guess My Card, já foram 12 atividades. Um jogo da memória, 12 atividades, gente. Agora você pode fazer, aqui eu chamei de interview. Então você pode determinar com a classe quais seriam as perguntas que vocês fariam. Eu coloquei aqui algumas. Aí você pode colocar essas perguntas na lousa. Eles vão entrevistar os colegas, vão ficar com as respostas e depois você pode até fazer uma interdisciplinaridade com estatística. E aí você pode, por exemplo, a pergunta aqui, what's your favorite fruit? Você pode ver se tem, qual que é a fruta que mais apareceu na pergunta, certo? Então, por exemplo, se você tem uma classe de 30 alunos, os 30 vão perguntar. Então aí você vai tabular esses dados, né? Então vai ver quantas vezes essa fruta apareceu. What's your favorite vegetable? Também vai ver qual que é o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então vai perguntar para todos os colegas. What's your favorite dessert? E what's your favorite dish? Então são perguntas para perguntar. What's your favorite? Eu coloquei 4. Eu coloquei isso, né? Porque também depois que você brinca do jogo da memória, depois que você aprende as 24 palavras, dá para você explorar muito mais e perguntar what's your favorite. E se você quiser, você pode tabular os dados, né?
E eles vão aprender a fazer conta para ver qual que é a porcentagem que gosta de banana, que gosta de uva, etc. E se você quiser, você pode também fazer uma outra interdisciplinaridade com arte e daí fazer um cartaz para exibir essa informação dos favorite food of the class. Vê que tudo as dicas que eu tô dando é para que você crie dentro da sua sala de aula uma comunidade, né? A partir do momento que eu sei qual que é fruta, qual que é a comida favorita do meu colega, eu tô desenvolvendo um pouquinho mais de intimidade com ele. Agora a número 14 é shopping list. Aí você pode... É uma atividade bem legal também. Você pode determinar o tipo de pessoa. Também esse aqui pode até ser para alunos um pouquinho mais avançados. Então você vai dizer o tipo de pessoa que ele vai ter que fazer uma shopping list. Olha só. A person living alone, uma pessoa que mora sozinho. A shopping list de uma pessoa que mora sozinha é diferente da shopping list de uma pessoa de uma família com crianças, por exemplo. Então você pode dividir a sua classe em 3 ou 4 grupos. Então um grupo vai fazer uma lista de compras, a shopping list de uma pessoa que mora sozinho. A outra vai fazer a shopping list de um casal com 2 ou 3 filhos e cachorro. Então é uma shopping list, né? E a outra pessoa vai fazer uma shopping list de um casal sozinho. Então, os alunos vão fazem a shopping list e depois eles contam para a classe, né? Você dá alguns minutos para eles fazerem, 5, 10 minutos, para que eles façam a lista de compras. Então, eu falei de um casal, de uma pessoa que mora sozinho e uma família com filhos. Oi, Zeca, boa noite, seja bem-vinda. Então você vai distribuir, vai dar essa tarefa para eles, você vai dar alguns minutos para que eles façam a shopping list e depois eles contam. Aí vocês podem, a partir disso, pode nascer um debate, né, uma conversa sobre como que os hábitos das pessoas são diferentes. Então essa foi a atividade número 14. A 15 é uma quiz. Lembra lá no começo da live que eu falei que eu ia dar um pouquinho mais de informações sobre essa quiz. Então eu fiz 15 prompts para quiz. Se você quiser brincar de quiz com a sua turma, o que você precisa? Precisa de um sino. O sino traz mais charme para essa brincadeira. Oi, Danísio, seja bem-vindo. Você coloca o sino lá na sua mesa. Aí, se a sua classe for muito grande, a minha sugestão é que você faça 2 ou 3 times, né? Deixa bem separadinho, coloca uma linha e a partir daquela linha os 3 times não podem passar. E aí você começa a falar quais são as dicas. Vamos lá? A primeira é uma comida. Quem adivinhar, escreve aí pra mim. You need me to make a sandwich or toast. You need me to make a sandwich or toast. Que comida será essa? What food is it? You need me to make a sandwich or toast. Alguém quer escrever aí? Eu vou falar algumas dicas, tá bom? E aí vocês vão colocando se vocês souberem. Eat bread. Teacher Mickey acertou. A segunda. Eat us fried, boiled or scrambled. Eat us fried, boiled or scrambled. A Lilian também acertou. Qual que é a próxima? Eat us fried, boiled or scrambled. Mais uma dica. Rabbits just love this vegetable. Vejam que são dicas, né? Potato, eggs. Na verdade é eggs. Isso, a Teacher Mickey acertou. Teacher Vitor de Matos também. It's not potato. A dica era eat us fried,
boiled or scrambled. Então, acho que não dá pra fazer scrambled potatoes, mas não sei, digam aí pra mim. A Teacher Mickey falou carrot, né? Que foi a dica Rabbits just love this vegetable. Então, vejam só que são dicas bem-humoradas, né? Que vai fazer, então brincou de jogo da memória, você tá querendo ensinar lá o vocabulário pros seus alunos. Brincou de jogo da memória, depois que vocês brincaram, vocês podem fazer essa quiz também. Eu tô já no número 15. Eu volto depois para os drills no final, tá bom? Eu vou pro Cookie Monster. Se você tem alunos, vou até ficar de pé para vocês verem o Cookie Monster. Se vocês têm alunos pequenos, olha só, quem desenhou foi o meu filho, porque eu não tenho talento para fazer esse Cookie Monster. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui, o que que é? É uma caixa do meu computador, gente. O computador veio aqui, eu fiquei com dó de jogar fora. E vejam que, então, o que que você vai fazer com o seu aluno? Você vai ensinar comida e bebida, depois o que você pode fazer? Os students vibram demais, né? Olha só, aqui eu posso ensinar as comidas e daí eu posso perguntar: Does he like apples? Does he like apples? Se o teu aluno falar Yes, he does, você coloca aqui na boquinha dele. Does he like strawberries? No, he doesn't. Não come. Does he like tomatoes? Yes, he does. Coloco aqui. Vou colocando a comidinha. Depois, se por acaso eu quiser ver o que ele comeu, eu abro aqui e tiro tudo o que ele comeu. Então, para os pequenos é uma maneira bem gostosa, bem divertida de usar, de ensinar. Does he like, né? Eu assumi que o monstro o Cookie Monster é um homem, né? Does he like? Então, quem se animar a fazer o Cookie Monster, depois me marca. Esse Cookie Monster eu fiz no ano passado e... Legal essa ideia, né, Ana Cláudia? Eu fiz no ano passado e a Ana Carolina, eu quase chamei você de Ana Carolina porque a Ana Carolina foi minha aluna de inglês há muito tempo atrás e hoje ela tem filhos. Aí ela fez o Cookie Monster para brincar com os filhos dela e mostrou as fotos para mim, ficou muito legal. Então, se você tem alunos crianças, né, dá para você fazer essa atividade aí, vai ser bem legal. Que mais que dá para fazer do Cookie Monster? Depois que você não é esse aqui, gente, peraí, deixa eu achar aqui a coisa certa. Depois que você brincou de jogo da memória, ensinou, conversou um pouquinho com eles, você também pode ensinar esse vocabulário aqui: healthy food e junk food. Então, explicar o que é comida saudável e explicar o que é comida não tão saudável, né? Porcarias, né? Aqui a gente fala porcariada. Então, o que é comida boa e comida não boa? Aí ele pode, né? Você pode até perguntar se aí você pode até fazer uma atividade oral. Is milk healthy? Estão vendo? Is milk healthy? Yes, it is. No, it is not. Is coffee healthy? Is coffee healthy food? Que mais? Is cheesecake healthy? Aí vocês vão ver que tem bastante coisa aqui. Não. Are potatoes healthy? Então, você vai colocando aqui, né? Is spaghetti healthy? Or is spaghetti junk food? E aí você vai também, mais uma maneira de você usar os cards e ir conversando com seus alunos sobre o que é healthy, saudável, e o que é junk, que não é saudável, né? Que mais que dá? Uma outra brincadeira também que eu gosto muito, deixa eu ver aqui. Eu falei na live de segunda também, que é essa bowling words, né, gente? Você pode, deixa eu pegar aqui. Você coloca as cartas, não sei se vocês estão aqui. Você coloca as cartas, ó, e coloca
o pino em cima. Então você coloca lá na mesa 6 pinos, né? Tem um monte de pino aqui, coloca os pinos aqui em cima, as cartas embaixo. Aí o seu aluno aí você dá a bolinha pra ele, ele vai ter que jogar a bolinha e derrubar. Tem um vídeo até que eu fiz isso com os alunos lá, que eu fiz um vídeo. Aí ele derrubou 3. Derrubou 3, ele derrubou... O que ele derrubou? Faz de conta que eu coloquei essa aqui. Derrubou steak, derrubou cheesecake e derrubou fish and salad. Então seriam 3 pontos. Porém, para que realmente sejam 3 pontos, ele precisa fazer frases. Pode ser, se você está ensinando I like, I don't like, pode ser frase simples. O importante é colocar um componente linguístico na brincadeira. E aí, dá para fazer bowling words com seus alunos? Oi, Wall, seja bem-vinda. Estamos quase no final, mas tem mais coisas ainda. Bowling. E aqui, olha só, deixa eu ver, tem mais uma atividade aqui. Esse aqui, eu coloquei todas as atividades que tem com comida, né? Acho que vocês não conseguem ver, deixa eu ver. Então aqui o que eu vou... Chama-se... Eu gosto muito dessas atividades e quando eu coloco aí no Instagram, vocês curtem demais. Chama Roll a Topic. Já conversei com meus alunos de comida, já ensinei comida, bebida. Agora o que eu vou fazer? Aqui, ó, se ele vai jogar o dado e dependendo do dado é o tópico que ele vai ter que falar. Então se ele jogar o dado e tirar o número 2, talk about your favorite food. Aqui não é só sobre comida, gente, me enganei, mas tudo bem, agora eu comecei a falar, eu vou falar. Jogou o dado e tirou o número 3. Talk about your favorite TV series. Tirou o número 4. Talk about your favorite book. A gente pode mudar para comida, né? Talk about your favorite fruit. Talk about your favorite vegetable. Talk about lunch. What do you like to eat for lunch? Então, é uma atividade que os alunos gostam também. E é bem simples, você faz de acordo com o nível dos seus alunos. Aqui você coloca o número que o dadinho, né? Número do dado de 1 a 6. E aqui o que você quer que ele fale. E aí, se o seu aluno for de um nível um pouquinho, né, intermediário para cima, você pode determinar que ele vai ter que falar durante 1 minuto. Se ele não falar durante 1 minuto, aí não marca ponto. Então é uma atividade bem gostosa para a gente fazer com os alunos. Aqui tem mais um que eu fiz, esse aqui, gente. Aqui se você tá, por exemplo, você quer ensinar comida e bebida com there is e there are. Certo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui no singular. There is, estão vendo? There is, aqui, nesse espacinho, você pode colocar um número. Então aqui, there is 1 mango in my jar. Então, é legal para você mostrar para o seu aluno. Aqui já são 2, então você vira aqui e coloca aqui, there are 2 potatoes in my jar. Que mais que eu posso aqui? Aqui, there is an egg in my jar. Então, eu fiz essa jar aqui para praticar there is e there are. Isso dá pra gente praticar com os nossos alunos também, né? Dá pra ensinar, além de falar sobre, porque normalmente a gente fala sobre comida e bebida, né? E daí a gente fala sobre os hábitos alimentares. Então, dá para ensinar também there is e there are. E agora, cheguei no 22. Agora eu vou voltar e eu vou falar um pouquinho de drills. Eu não sei se todo mundo é acostumado com drills, né? Drills é uma metodologia, vamos dizer assim, usada lá nos anos 60 ou 70 e depois de um tempo foi demonizada, certo? Porém, eu acredito que a gente pode... por que ela foi demonizada? Porque era simplesmente repetir a palavra. Então,
eu falava pro meu aluno, I like potatoes. Aí eu mudava, broccoli, ele tinha que falar I like broccoli. A gente pode fazer drills para que tipo de aluno? Aquele aluno que está com realmente muita dificuldade em aprender a língua. Então você vai precisar trabalhar com esse aluno mais próximo dele, né? Então, por exemplo, vamos lá, você vai mostrando. E é legal porque essas drills aqui que eu tô falando pra vocês, eu não vou dar a palavra pro meu aluno, eu vou só mostrar a foto. Vou mostrar aqui o card. Aí fica uma drill mais inteligente, porque eu mostro esse card, eu falo assim, I like apples. Substitute. Aí ele tem que falar, I like broccoli. Ele tem que saber que esse negócio verdinho é broccoli. I like eggs. Ele tem que saber que isso aqui é eggs. Então, se você tem alunos com dificuldade, né, que tem uma dificuldade maior em se expressar, por que não usar drills? Deixa eu ver o que drills pratica fluência, oralidade, fazem também o aluno escutar o que está falando. Técnica muito válida. Pois é, eu gosto de usar drills, principalmente com esses alunos aí que estão com um pouquinho mais de dificuldade, por que não? E se a sua drill pode ser criativa, né, Teacher Victor? Por que não? Fico muito feliz de você ter compartilhado a opinião aqui. Então eu posso usar simplesmente I like eggs, I like broccoli. Eu vou dar algumas estruturas, tá bom? Eu quero praticar a frase My brother doesn't like. E eu vou fazer isso com drills. Então eu falei para o meu aluno que ele vai completar a frase My brother doesn't like com o que eu mostrar. Então eu mostrei My brother doesn't like broccoli. Mostrei essa. My brother doesn't like eggs. My brother doesn't like potatoes. Ele tem que falar a frase e prestar atenção no que eu estou mostrando. E eu também posso ir apontando para alunos diferentes. Se eu quiser praticar a frase do you like, também mostro. Do you like cheesecake? Mostro, peraí, eu coloquei aqui. Mostro. Do you like roast chicken? Então eu posso praticar as estruturas. Uso muito drills com os meus alunos do 4º e do 5º ano. Que legal, que legal. Usa com figuras, Teacher Marcos? Gostaria muito de saber. Se não usa com figuras, fica aí a minha sugestão. Então eu vou dar aqui 6 frases que vocês podem fazer drills usando essas cartas aqui do jogo Food and Drink. Essas frases que eu vou falar agora, vou falar no Simple Present, tá bom? Então pode ser I sometimes eat, então, mostrou? I sometimes eat chicken. Segunda frase, I never eat. I never eat cheesecake. Terceira frase, I don't like potatoes. My brother doesn't like. My brother doesn't like eggs. Do you like? Do you like broccoli? Does your sister like? Olha a frase. Does your sister like roast chicken? Então, são 6 estruturas do Simple Present que vocês podem usar colocando os cards e tornando a prática mais interessante. Eu vou dar uma dica agora no passado. Então seria assim. I ate, eu mostro a carta. Então a frase é I ate, espacinho. O Marcos, uso figura sim. Fiz até uns flashcards improvisados com cartolina. Parabéns, muito bom, muito bom. Então a frase é I ate para praticar o verbo no passado, but I didn't like. Então eu mostro I ate cheesecake, but I didn't like. I ate potatoes, but I didn't like. I ate eggs, but I didn't like. Então vejam que dá até para fazer drills usando o passado simples em inglês. Então essas eram as minhas sugestões, né? Eu acho que passou de 20, chegou umas 25, 26 e é isso. Eu falei desse jogo aqui, eu falei do jogo Food and Drink, que tem um vocabulário, né, que ensina para o seu aluno um vocabulário de 24 palavras.
Por hoje é só, eu tô parando por aqui. Amanhã, às 11 da manhã, eu tô no evento da SBS, não sei se vocês se inscreveram, se vocês vão estar lá. Amanhã eu vou falar sobre 10 atividades comunicativas, né? E vou falar também o que é comunicação, né? Para que tenha realmente comunicação na aula, o que é preciso ter. Então é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida sobre as atividades ou sobre os jogos, eu tô aqui à disposição. E se você ainda não tem o nosso e-book, vai lá no site playtolearn.com.br, tem um e-book gratuito com muitas atividades para vocês. Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Liliane. Boa noite, gente.